Esse quarto aqui, eu não quero pensar com vocês, eu quero pensar os outros três, porque o quarto, ele dá um texto muito bonito, muito lindo, e ficará para uma outra oportunidade. Temos muitas bases bíblicas, né? Por exemplo, a mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 30, né? Olha que bênção o homem que encontrou essa mulher e que teve essa esposa sábia, né? Colocando ele no lugar de honra, família. Então, esse quarto ponto ele é fácil até a gente pensar tematicamente. Mas esses três aqui, que é a águia, a cobra e o navio, isso é muito interessante. Então, Agur, ele fez por várias vezes, uso de uma linguagem poética, isso aqui, a fim de transmitir as suas sábias sabedorias, transmitir as suas observações. Então, ele descreve esse tema dizendo que há três coisas, aí no versículo 18, que ele ficava muito maravilhado, nesse versículo 18. E a quarta ele diz, assim, não conhecer, que é o versículo 19. Então, o que acontece aqui? Esses três primeiros mistérios, ele observa a cobra, o navio, a águia. Isso para ele é, de fato, um mistério. O caminho da águia no céu, ele ficava observando isso. O caminho da serpente sobre as rochas, como ela anda, como ela consegue andar com segurança sobre rochas, subir essas coisas. E o caminho do navio no alto mar, porque na época dele não tinha a tecnologia que se tem hoje. Era uma coisa muito rudimentar, como que o navio sai de um ponto A e chega no ponto B. Né? Isso para ele era uma coisa muito interessante. E é importante também a gente observar que o ponto de ligação entre essas três coisas, esses três elementos, assim, pensando humanamente falando, eu pensando humanamente falando, para mim não fica muito claro qual é a ligação desses três elementos, mas a gente vai se aprofundando, a gente vai estudando, e a gente chega a uma conclusão que ele pode estar sugerindo coisas interessantes ao observar a águia, ao observar o navio, ao observar a cobra, e é aqui que eu comecei a pensar nesses três elementos. Por exemplo, a gente pode dizer que nenhum deles deixam pisadas. Nenhum deles deixam rastros. Uma cobra que anda sobre as pedras, ela deixa rastros? Não. O navio andando pelo mar, ele deixa rastros? Também não. E a águia voando também não deixa rastros. Esse é um ponto que a gente precisa refletir sobre isso. Então, eu penso que quando ele está refletindo sobre esses elementos, no sentido que eu trago aqui, não deixa pisadas, eu penso que ele está querendo dizer que nenhum desses elementos tem um caminho fixo. Vocês estão me compreendendo? Não deixa rastros,
e se não deixa rastros, também não tem um caminho fixo. Sabe? Pense nas aves que voam. Qual o caminho fixo, né, que a gente pode ter como referência? Né? Ainda que o navio saia de um ponto A para um ponto B e chega, ele não deixa rastro, né? Mas se você for rastrear o caminho que ele fez, você também não vai entender como é que ele consegue fazer aquelas, sabe, curvas, essas coisas, para poder chegar no ponto, o ponto que tem como objetivo. Então, eles podem seguir para um lado ou eles podem seguir para outro, sabe? E como é que eles podem fazer isso? Quando eles quiserem seguir para um lado, quando eles quiserem seguir para outro, eles podem fazer isso sem nenhuma dificuldade. Eles podem fazer, né, escolhas, né, para o lado direito, para o lado esquerdo. Né? Isso é muito interessante pensar, isso aqui. Então, eu penso que ele está fazendo um alerta. Primeiro porque para a pessoa escrever assim, textos que Deus entendeu que deveria ser parte da sua palavra e está na Bíblia, então eu creio que essa pessoa foi inspirado por Deus. Eu creio que essa pessoa foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tanto é que o texto está aqui, em Provérbios capítulo 30. Então eu vejo Deus usando a vida dele com tamanha sabedoria. Ele foi contemporâneo do rei Salomão, e certamente observou muito a vida do rei Salomão, trazendo essas informações para a gente, que essa estrada da águia, essa estrada, vou chamar assim, da cobra, essa estrada do navio, não traz para mim e não traz para você muita segurança. Não é uma estrada segura. Amém? Estão entendendo? É um texto, teologicamente falando, que exige muita observação de contextos, né, para você poder buscar uma coerência. Então, eu, quando estava estudando isso aqui, fiquei uma semana estudando isso, 2 versículos, é a conclusão. Não se trata de uma estrada segura, ou seja, porque não tem rota. Não tem uma rota. Quando a gente vai viajar, a gente bota um GPS e o GPS segue uma rota, não é isso? Mas aqui não tem uma rota. Por isso que não é uma estrada segura. É para a águia, mas não é para mim. Sabe? Por quê? Porque você olhando uma águia voando, os rumos são muito misteriosos. Você observando uma cobra andando sobre as pedras, sabe? O rumo é um rumo muito misterioso. A gente não sabe para onde essa serpente vai. Não tem, exatamente. Você não sabe para onde é que ela vai. Se ela vai entrar no buraco, se ela vai subir uma árvore, nós não sabemos. Por isso que é uma estrada que não é segura. Isso é uma observação muito importante. Então, isso nos alerta para 2 coisas. A primeira é que ninguém pode ser confiante demais. Eu não posso ser confiante demais. Você também não pode ser
confiante demais em sua força de querer resistir ao mal. E você também não deve ser confiante demais no sentido de confiar na força dos outros. Sabe? Que, aliás, eu não coloquei aqui, porque eu fiz só uma exegese do texto. Deus usa a vida do profeta Jeremias, que eu não coloquei aqui, mas eu tenho de cabeça. Jeremias capítulo 17, versículo 5, e depois o versículo 9 e 10. Está dentro dessa contextualização, que eu poderia ter colocado aqui. Jeremias capítulo 17, eu vou pedir vocês para ler para mim. Versículo 5 primeiro, depois 9 e 10. Já está aqui? Jeremias capítulo 17, no 3. Amém? 1, 2, 3. Só segura. Estão entendendo aqui a analogia? Está entendendo? Essa é a primeira lição. Não confie demais na sua força. Olha o Espírito Santo de Deus usando a vida de Jeremias para comunicar a Israel. Nem na força dos outros, por assim dizer. Israel, eles pensavam que fazendo muitas alianças com os povos pagãos, eles tinham uma proteção. Isso nunca foi verdade, biblicamente falando. Por quê? Porque o versículo 9 responde ao versículo 5, o 9 e o 10. Vamos ler? 1, 2, 3. Amém? Então você pode correlacionar isso aqui com Provérbios 30, 18, 19. Não tem um caminho fixo, não deixa rastros, não tem uma rota definida. Como está gravando, eu vou ler o versículo 5, o 9 e o 10. Amém? Porque as pessoas que vão ouvir o vídeo posteriormente não vai ouvir o auditório lendo. Amém? O versículo 5, por favor. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. O versículo 9 e 10. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. O 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Por isso que eu achei muito impactante essa observação de Agur, acerca desses 3 elementos. Muito interessante. E você deve refletir muito sobre isso. Como servos de Deus, mas você pode também refletir filosoficamente falando. Filosofia, amor à sabedoria. Sabe? Você deve refletir sobre isso. Porque é verdade, muitas pessoas já trouxeram ministrações sobre as águias. Ministrações muito interessantes, e Deus fala que aqueles
que confiam no Senhor voarão como as águias. Isso é um ponto. E é verdade. Amém? Mas é como Augusto está observando. O voo da águia não deixa rastro. Não tem uma rota definida. Isso é importante refletir. Então, o que é que eu preciso ter da águia? Apenas as qualidades dela. As qualidades. Amém, queridos? Então, a primeira lição é essa aqui. É preciso estabelecer limites. É isso que Augusto está falando. Eu preciso estabelecer o quê? Limites. Tudo tem limite. E o que Deus está falando em Jeremias 17, 5, 9 e 10 é que as pessoas precisam pensar sobre a maneira como estão conduzindo a sua vida. Não conduza como a cobra conduz, de acordo com a reflexão de Agur. Não queira conduzir a sua vida conforme Agur refletiu sobre um navio que vai enfrentar um oceano, com as suas tempestades, as suas ventanias. Hoje os navios têm GPS, são guiados por satélites, mas ainda assim, de vez em quando, você vê um navio encalhado. Sim, muito obrigado por essa informação. Muitos pescadores que vão para o mar, né, dependendo da mudança de tempo, o próprio mar desvia esse barco da sua rota. Então, é preciso o quê? Estabelecer o quê, pessoal? Limites. A segunda lição é que, enquanto os desejos humanos são uma viagem sem rumo, compreenderam isso? Os meus desejos, é como uma viagem sem rumo. Os seus desejos também é como uma viagem sem rumo. E aí, o que é que eu preciso, então, para poder viajar com segurança? A palavra de Deus é o caminho seguro que conduz aquele que por ela viaja. É a palavra de Deus que vai conduzir a minha vida, que vai conduzir a sua vida, que vai conduzir as nossas vidas, guiadas por ela, a palavra de Deus. Aí sim, é um caminho seguro, é um caminho que tem uma rota, é um caminho certo. A palavra de Deus. Então, baseado nisso, nós devemos guiar as nossas vidas e os nossos relacionamentos, porque nós somos pessoas, e como pessoas, nós precisamos nos relacionar, e aí cria-se os relacionamentos. Então, eu preciso guiar a minha vida, eu preciso guiar os meus relacionamentos com base na palavra de Deus. Por quê? Porque se a pessoa fizer ao contrário, não guiar a sua vida e não guiar os seus relacionamentos pela palavra de Deus,
pode acontecer num espaço curto, poucos momentos de prazer, num espaço curto. Porém, pode gerar muitos anos de sofrimento. Esse pouco espaço de prazer para pessoas que não guiam a sua vida pela palavra de Deus. Ele pode até ter poucos momentos de prazer, conforme eu disse, mas vai gerar muitos anos de sofrimentos. Então, é essa reflexão que Agur está fazendo no capítulo 30 de Provérbios, versículo 18. Ele observa a natureza, ele observa os elementos da natureza, e ele fala, então, como é que eu posso aplicar isso para a minha vida? Como é que as pessoas podem aplicar isso para as suas vidas? Amém, pessoal? Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo mesmo? Que silêncio é esse? Me diga. Um dia vocês vão estar aqui ministrando e vocês vão ver as pessoas sentadas, braços cruzados, inertes. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que aquilo que eu estou falando está em conexão? Será? Eu não sei, só Deus sabe. Eu só sei que isso aqui impactou muito a minha vida. Muito nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Digo, não, Deus, eu não quero ser como essa águia, no sentido de voar sem um rumo, sem uma rota definida. Eu não sei onde isso vai dar. Eu preciso, Pai, estabelecer limites para os meus pensamentos. Sabe? Então, o que é que a gente pode fazer agora? Baseado em Provérbios 30, 18, 19. Queridos, versículos que apontam sobre o caminho de Deus. Versículos que apontam para isso. Eu falei que poucos momentos de prazer podem gerar muitos anos de sofrimento. Eu falei que nós, filhos de Deus, devemos guiar nossas vidas e os nossos relacionamentos com base na palavra de Deus. Isso é verdade? Então, a palavra de Deus, ela nos mostra o caminho. Então, eu vou pedir para colocar aqui Provérbios 14, versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Porque esse versículo 12 de Provérbios 14 significa que algumas pessoas que estão aqui, inclusive eu, pode considerar um caminho correto, mas que no final pode levar à morte. Muitas pessoas aqui podem considerar, né, que o caminho que estão tomando é um caminho seguro, é um caminho correto. Podem, não pode? Sim ou não? Mas o final pode ser como está aqui, ó. 1, 2, 3. O caminho de Deus é mais seguro, não é? Não é, pessoal? Outra coisa que eu posso pensar aqui é a observação a respeito da vida. É Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9. Os planos do coração pertencem ao homem, pertencem a mim. O coração aqui é minha psique, é minha alma. Os planos do coração pertencem a você,
pessoalmente falando. Mas a resposta da língua vem de quem? Jeremias 17, 9 e 10. Deus falou, eu boto à prova. Eu sondo os corações. Eu boto à prova, então nós somos provados. E Deus vai sondar o coração. E aí Ele dá a palavra final. Provérbios 16, 9. 1, 2, 3. Quem é que deve guiar a sua vida? Através do quê? Da sua palavra. Amém? É a palavra de Deus que vai guiar a minha vida pelo caminho que é correto e que é seguro. É a palavra de Deus. Eu trouxe um texto que mostra Deus conduzindo o seu povo. É o caminho. Está em Êxodo 13, 21. O Senhor ia à frente deles. Eu vou ler para vocês. Deus conduzindo o seu povo. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem. Durante o dia, Deus ia na frente do seu povo com uma coluna de nuvem. Aqui, ó. Deus guiando o seu povo por um caminho seguro no deserto. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Cada passo que você dá, a palavra vai te guiando, e cada passo que você dá, ela vai te iluminando. Aí você tem uma rota definida. E o rastro que fica é um rastro muito bem definido, porque é Deus que está na frente. Ele vai na frente e o povo vai atrás. É seguro. É muito seguro. E suplicando pelo socorro de Deus, nos momentos da sua caminhada, onde você vai tentando concretizar projetos, você vai olhando e vai observando, e você vai percebendo que não está muito definido, que está inseguro. Essas reflexões que a gente está fazendo, de Provérbios 30, não tem rastro, não tem um caminho definido. O que é que você tem que fazer? Você tem que suplicar o socorro de Deus. Isso está em Salmos 86, 11. É isso que a gente precisa fazer. Salmo 86, 11. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. O que me chama a atenção aqui, ensina-me o que queres que eu te faça. O que Deus quer que você faça dentro desse contexto é andar no caminho seguro. Como o povo andou no deserto, no caminho seguro, porque Deus estava no deserto com eles em todo o tempo, de dia e de noite, os guiando. E é isso que a gente deve fazer, é suplicar a Deus pelo socorro. Senhor, estou perdido. Agora eu não sei mais o que fazer. E eu preciso que o Senhor me ajude. E aqui, e eu te obedecerei fielmente.
me ajuda, abre os meus olhos, me faça enxergar, para que eu tenha segurança nessa minha caminhada, nesse meu projeto. E quando Deus abre os seus olhos e você começa a enxergar o que é que Deus quer para você, sim, você se enche de confiança, porque começa a dar certo. E aí você começa a glorificar o nome de Jesus. E começa realmente a perceber que a melhor coisa é andar direcionado pela palavra de Deus, andar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E confiança somente no Senhor. É Isaías 30, 21. Eu vou pedir para vocês lerem e depois eu leio para ficar registrado aqui. Amém, queridos? Isaías 30, 21. Confiança somente no Senhor. 1, 2, 3. Deixa eu ler para as pessoas. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este. Deus vai endireitando caminhos tortos. Em todo o tempo, Deus vai falando e você vai escutar Ele falando. O caminho certo é este. Andem por Ele. Em todo o tempo. Amém? Fiquem de pé. Pessoal do louvor. Eu queria orar por você. Baseado no Salmo 86, 11, que a gente leu agora há pouco, que é uma súplica pelo socorro de Deus, quando o salmista fala: ensina-me teu caminho, ensina-me. Então, se está perdido, ensina-me o caminho. Eu preciso enxergar qual é o caminho certo. Se o Senhor me ensinar o teu caminho, eu andarei na tua verdade. E prepara o meu coração para temer o teu nome. É o que a gente leu aqui. Talvez você esteja nessa condição. Eu penso que se você estiver, humildemente falando, eu penso que você deveria vir aqui na frente, para Deus preparar o seu coração, para você temer a Deus, para você andar na verdade de Deus. E aí você vai experimentar Isaías 30, 21. Quando vos desviares para a direita ou para a esquerda, você não tem uma rota definida. Você está perdido. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Então você precisa primeiro aplicar Salmo 86, 11. Ensina-me teu caminho. Você precisa querer isso. Isso é uma verdade espiritual. Se você precisa disso, você vem aqui. E Deus, você vai ouvir uma palavra te dizendo: este é o caminho, anda nele, ele vai endireitar. E as coisas vão dar certo para você. Você quer vir aqui para me orar por você? Enquanto o pessoal ministra um louvor?